Começando o nosso podcast aqui do Coração do Brás, do Shopping VHT. E bom, como o Brás é o polo de moda, o polo da moda brasileira, não podemos trazer outra pessoa aqui além de uma stylist. Ela é Yakini, que nome diferente, né? Yakini. Sim, nome de origem africana. Qual que é o significado? Aquela que é verdadeira. Aquela que é verdadeira. Você acha que te transmite a pessoa que você é? Olha, dizem que sim. Então é melhor assim as pessoas falarem assim, eu vou falar sim, né? Mas Aham. pelo que as pessoas dizem, sim. Eu procuro manter esse lugar, né? Ai, que bacana. Você tá bem? Importante. Estou. E você? Estou ótima. Obrigada por aceitar nosso Maravilhosa. convite aqui, vir conversar com a Que gente. delícia, com certeza. Então vamos lá, eu quero conhecer um pouco mais da sua história. Fala primeiro quem você é hoje, atualmente. Sim. Bom, primeiramente, bom dia e obrigada pelo convite. Bom, e a Kine é uma mulher que o meu lifestyle, né, meu estilo de vida é pautado no que eu faço, né? Moda, pensando diversidade, inclusão, equidade e sustentabilidade são os meus pilares de vida. Bacana. E como que você começou, assim, querer entrar nesse mundo da moda? Alguém da sua família? Você teve alguma influência ou não? Hoje eu consigo nomear e falar que foi por conta da minha avó. Nem sei se vai dar. Ai, não vai dar. Depois no final eu mostro. Tá. Inclusive tem um manequim aqui que minha avó quem Ai, que pintou. legal. E eu tenho certeza que essa influência veio da minha avó, que costurava. Eu morava numa casa. E quando eu era pequena, tinha o quê? Os meus 10 anos. Eu vi ali muitas elaborações de vestidos, peças sob medida, né? Tudo acontecia ali. Então, eu acredito que foi uma grande inspiração. Eu não tenho uma memória de eu falando para minha mãe, quero trabalhar com moda, mas só pode ter sido essa influência, porque essas são as memórias mais recentes que eu tenho. A minha avó costurando no quintal ali de casa, no ateliê que ela Uhum. tinha. E um marco para mim foi quando eu vi ali se transformar um vestido de noivas. E aquilo Uau. me marcou até hoje. É muito bonito ver um pedaço de pano literalmente se transformando numa coisa linda e maravilhosa, né? Sim, sim, e foi lindo demais. Hoje ela não está mais com a gente, né, nesse plano, mas é uma grande inspiração para mim, com certeza. Como que foi essa entrada na moda? Porque a gente tem a moda, mas tem os seus nichos. Sim. Como que foi essa entrada? No meu caso, com essa inspiração, né, da minha avó, quando eu terminei o colegial, eu já sabia que eu gostaria de trabalhar com isso, mas eu não sabia muito bem os caminhos. Isso foi lá em 2004, 2004, 2005. Então, eu fiz um tecnólogo primeiro, um técnico de modelagem, porque era isso, eu não Uhum. podia perder tempo, eu tinha que acertar, porque não existia um grande investimento para que eu pudesse fazer a faculdade. Então, eu fiz esse tecnólogo, me apaixonei. A gente terminou o curso de conclusão, nós terminamos com um Uhum. desfile, aquilo para mim foi super fascinante, mas algo que eu tinha em mente, que eu descobri na faculdade, foi eu não queria ser estilista. Porque depois, por exemplo, eu não comecei a trabalhar na moda logo no início da faculdade, porque isso às vezes é difícil, né? Uhum. Depois de alguns anos. O Então, tecnólogo você estava trabalhando ainda ou não? não, eu trabalhava Não? numa empresa de produtos químicos. Nossa, nada a ver. Exato. Engraçado. Outra área. Outra área, mas ao mesmo tempo essa área me trouxe outro tipo de expertise. Como ali eu tinha que usar o inglês, né, para poder me comunicar, porque era uma Uhum. multinacional, então, e também a interação com pessoas, então me trouxe esse lugar de saber lidar com problemas, pessoas de diversas hierarquias, e esse relacionamento no mercado de trabalho é extremamente importante, né, para que a gente Muito, possa muito. sociabilizar e irmos nos tornando, né, pessoas que sabem conviver com as diferenças, etc e tal. Então, e o inglês, O né? inglês, né, você aprendeu inglês na empresa ou já era uma coisa que você estava estudando antes Era algo também? que eu já estudava, sempre estudei, mas ali era o meu dia a dia. Por exemplo, na moda existem vários termos em inglês que eu praticamente não uso, mas certamente trabalhar nessa empresa me trouxe um pouco mais de autoconfiança. Então, não tinha nada a ver, mas ao mesmo tempo agregou demais. Uhum. Então, uma mensagem é: todo trabalho que nós estivermos, por mais que não seja o que a gente deseja, que não seja a área, vai
de alguma forma auxiliar para o que a gente deseja, com certeza, vai somar. Vai agregar uma experiência, né? Sem dúvidas nenhuma. Então, eu fiz o tecnólogo, fiz a faculdade e no segundo ano da faculdade, segundo para o terceiro ano da faculdade, eu entrei. A gente falava muito mais assessoria de imprensa, hoje a gente fala agência de comunicação. Eu Uhum. entrei numa assessoria de imprensa, focada no território moda, e nessa pesquisa que eu fiz na internet, e acabei conseguindo uma entrevista, era assessoria na época oficial de São Uhum. Paulo Fashion Week. E nunca mais eu saí Uau! do mercado. Que máximo! Sim, Você viu a vaga na internet, então? E aí foi. você se candidatou, te chamaram. Nossa, tudo muito redondinho, né? Não é assim, é muito. Nada é por acaso, né? Então foi isso. Entrei nessa agência, fiquei 3 anos na agência Uhum. e dali eu entrei como assistente, saí como produtora e fui indo, né, caminhando para empresas do nicho mais maiores e foi muito importante. Nessa primeira assessoria que você entrou, Uhum. quais foram os trabalhos ali que você teve que fazer? Olha, nós tínhamos, clientes né, do mercado da beleza e moda que estão muito, né, Uhum. juntinhos. Então, qual que era o meu papel ali? Atender os profissionais, da área, por exemplo, a gente nem falava tanto stylist, nós falávamos produtores de moda, editores de moda, porque Uhum. naquele ambiente, naquele momento, a gente tinha uma fortaleza, não que hoje não esteja, mas hoje a gente está com um olhar mais voltado para o digital, mas nós tínhamos as revistas que, assim, os clientes queriam sair nas revistas. Por exemplo, tem revistas que nem existem mais, que aqui no Brasil, por exemplo, Playboy. Nós Uhum. emprestávamos, então nós tínhamos um cliente de lingerie, a editora de moda da Playboy vinha no espaço, que era tipo uma lojinha, como tá aqui, e falava, ai, eu vou... Quem vai fotografar pra gente vai ser o talento tal, a artista tal. E ela vai estar, daí ela passava um mood pra gente, um briefing, e ali a gente pegava uma calcinha, não sei, rosa, um sutiã de tal cor, um sapato de tal cor, para ela montar esse perfil e fotografar. Uhum. Então, esse era um dos trabalhos. Tinha também a parte, mas que não era muito no meu setor, mas do jornalismo, onde nós tínhamos por exemplo, um cliente vai lançar um produto. Então, nós Tá. precisávamos de uma notinha na revista para comunicar a tecnologia do sutiã. Então, também nós Uhum. tínhamos esse trabalho, os eventos, porque nós tínhamos um lançamento de E aí você alguma vestia as produto. pessoas em específico para aquele evento? Na verdade, eu recebia, como eu ainda era assistente, estava migrando de assistente para Tá. produtora, era o olhar de quem nos visitava. Mas, claro, conforme o tempo foi passando, eu comecei a também ter essa expertise. Então, Uhum. a pessoa, o profissional, o figurinista, vinha e falava assim: ai, Akine, eu tô precisando disso, disso, disso. Aí, a arara cheia de peças, às vezes eu falava assim: olha, mas que tal essa peça aqui? Daí a pessoa falava assim: nossa, realmente tem a ver, eu não tinha visto. Então, eu fui ali também construindo o meu olhar e Uhum. trazendo para esses profissionais. E isso você estava nessa assessoria em paralelo com a faculdade, né? Em paralelo com a faculdade, isso no segundo, terceiro ano. E fica mais uma dica: tá tudo bem se no início da sua jornada de estudo você não estiver na área, porque é isso, não é impossível, mas é difícil É você entrar na área difícil. logo de cara. Até mesmo quem termina já a faculdade em certa área acaba não prosseguindo ali e Nossa, migrando totalmente de área. Isso acontece muito. sim, a turma inclusive iniciou com umas 50 pessoas e terminou com de 9 a 10. Nossa, é uma grande diferença. Sim, porque daí ao longo do curso as pessoas vão vendo assim: "Ai, não tem nada a ver comigo", vão encontrando seus caminhos, né. Você acha que o tecnólogo já foi mais uma, vamos dizer assim, um vislumbre do que você realmente queria? Foi muito importante você ter feito para você ter decidido qual faculdade você queria seguir? Sem dúvidas. E o importante foi, a prática, né, porque ali era um curso mais curto, mas que eu Uhum. tive a oportunidade de intensamente aprender muito e ter acesso a cursos, a palestras, a profissionais, então eu acredito que é bastante, e hoje existem muitos cursos tecnólogos, esses cursos livres, eu acho que são Uhum. bem relevantes, eles conseguem dar um panorama interessante De como de será a um profissão. termômetro, É, sim. bacana. E depois dessa assessoria, terminou a faculdade, terminou a assessoria também, foi para outra? Eu nem tinha terminado, estava no processo ainda de terminar, fui para uma outra assessoria, porque eu já estava sentindo a necessidade de explorar outros territórios, Uhum. né, de crescer, de cuidar de outros clientes, outras contas. Então eu fui para uma outra assessoria, fiquei nessa assessoria,
5 anos, Nossa, bastante tempo. muito tempo. E nessa assessoria foi muito interessante, porque ali eu tive um processo, uma jornada interessante, porque é isso, eu comecei a adquirir mais conhecimento, eu, ter acesso a outras pessoas, né, pessoas que estavam vestindo artistas maiores, então a cabeça da gente também começa a mudar. Ali, o que que eu fiz até com a renda? Eu tive Uhum. a oportunidade de fazer um intercâmbio, então quando você também consegue, fazer uma viagem internacional, enfim, essa viagem foi com a finalidade de, aprender e intensificar meu inglês. Só que Uhum. ali, eu fui para o Canadá, fui para Vancouver. Ali, nossa, eu falei assim: "Cara, o mundo é muito mais do que a gente Foi a sua primeira imagina". viagem Foi a internacional. primeira viagem internacional e que me abriu os olhos para, assim, diversas coisas, porque foi um choque cultural absurdo. Então eu voltei, assim, Por que você diz que foi renovada. um choque cultural muito grande? Porque foi a oportunidade que eu tive de conhecer outras culturas, porque, por Uhum. exemplo, eu conheci pessoas da Tailândia, da Arábia Saudita, da China, tinham muitos brasileiros também, e eu estava sozinha, né. Sozinha que eu digo, eu não fui com nenhuma amiga, então era tudo novo, era assim: "Será que eu sei falar inglês mesmo?" Porque eu Foi te ali vou que precisar você testou. eu testei. E eu descobri que eu sei falar inglês, que eu conseguiria, mesmo eu achando que não era perfeito. Uhum. Então, a questão da alimentação, porque em casa tinha tudo, minha mãe fazendo comida, meus pais fazendo comida, tal, e ali eu ia ter que cozinhar a minha própria Mas você ficou comida. um tempo lá ou você só foi visitar, só foi fazer uma viagem? Eu fiz um intercâmbio de 1 Ah, mês. tá, 1 mês. Hoje em dia, né, se a gente for pensar, você fala assim: "Nossa, 1 mês, que pouco", gente. Não é É pouco. muito quando você não conhece uma cultura e tá Com ali. certeza, é uma super oportunidade. Inclusive, a pessoa que me recebeu, que era uma família canadense, que isso também foi extraordinário e importante, porque nós conversávamos em inglês, Uhum. sempre. Ela falou assim: "E Akine, quando", isso respondendo tudo por e-mail, quando eles iam me aceitar ou não. Ela falou assim: "Geralmente as pessoas ficam de 6 a 1 ano", mas ela falou assim: "O importante é", e essa visão veio dela. Ela falou assim: "O importante é ter a experiência". Eu concordo plenamente, porque foi uma experiência que me destravou em vários sentidos, vários, e me ampliou a mente. Foi Uhum. importante pra mim demais. Nossa, bacana. Você teve outras viagens internacionais também fazendo intercâmbio ou foi Eu essa? tive, mas aí não foram viagens com esse viés de aprender inglês, Tá. daí foi algo mais, foi: "Ah, eu vou para Buenos Aires, que fica aqui do lado", Uhum. fui para Montevidéu, Você fala espanhol então também? Não. no. Não. Não, mas quer aprender a falar ou não? Ai, sim, a minha irmã já é do espanhol, Ah, então é? e ela tem uma pronúncia maravilhosa, então quando ela fala, eu fico com vontade. O meu é portunhol, né. Gente, eles falam muito rápido o espanhol, não dá pra Gente, entender. muito. Quando eu fui para Buenos Aires, eu ficava assim, Moço, o que que você tá porque falando? exato. Então, às vezes, eu conversava mais em inglês do que, em espanhol, porque eu não estava, assim, integrando. É Mas dá para verdade. entender. Se falar, a pessoa falar um pouco mais num É ritmo devagar, dá pra melhor, entender. dá para Mas até o entender. inglês também, muitos falam pra dentro, a gente não consegue entender o que eles estão falando. É "Ai, por favor, verdade. fala um pouco mais devagar pra eu conseguir entender o que você tá falando", e a gente consegue Sim, entender, né, de fato. sim, sim. Acho que depende também do sotaque, né. Por exemplo, o inglês que eu estudo não é o britânico, que Uhum. é completamente diferente do americano, é o É. americano. Mas a gente vai, né, dando um jeitinho. E tem o tradutor, né, gente? Não, Tem o Google não vamos Tradutor. sofrer. É verdade. E aí voltando um pouco dessa você fez esse intercâmbio enquanto estava nessa assessoria que você ficou 5 anos. Sim. Qual foi o projeto ali que você mais gostou de fazer dentro dessa assessoria? Tem um preferido ou não? Uau! Eu acredito que ter contato com marcas maiores foi importante, com Foi? personalidades. E não, agora você me puxou uma memória. Ali foi onde nós levávamos malas de figurino, nós recebíamos os briefings das novelas e Uhum. séries da emissora Globo, e nós íamos com malas, assim, gigantes, muitas malas para o Rio, para poder levar peças de acordo com os briefings que os figurinistas passavam pra gente, para que eles pudessem pegar essas peças e usar nos personagens. Então, esse trabalho que me levou para o encontro que a gente vai falar mais pra frente, Uhum. e foi extremamente importante, porque era o olhar, claro, da figurinista, então a gente, basicamente filtrava, né, mandávamos e-mails para os clientes, encontrávamos os clientes, falávamos assim: "Gente, a próxima novela vão ter
esses personagens, que tem essas características de estilo. Então, a gente precisa levar relógio tal, acessório tal, roupa tal, feminino, masculino, infantil. Então, nós montávamos essas malas com tudo que esses figurinistas Uhum. passaram pra gente de briefing, e lá a gente ia anotando tudo que cada um ia ficar. Foi muito importante, muito interessante circular ali no Projac. Aí, assim, é um mundo à parte, né? A gente conheceu as cidades cenográficas, artistas, diretores, então Uhum. a gente teve acesso a muitas pessoas. Hoje mudou um pouco a dinâmica, mas esse trabalho com certeza foi muito relevante. Ainda é relevante porque isso tá em mim, né? E esse contato que eu tive com esses profissionais eu tenho até hoje, e foi isso que me levou ao Ao encontro encontro, aqui em né. São Paulo. Mas quais novelas ali você acabou Ai, assistindo? gente, eu vou falar uma das novelas que foi um grande marco, que foi a Avenida Brasil. Sabia que você ia falar quando você abriu a boca, você ia falar Avenida Brasil. Foi e assim, foi um sucesso. Nós usávamos na época muito uma marca que vocês devem conhecer chamada Aramis, então o Azinho, ele estava no tufão, sempre. E assim, o pessoal vibrava, porque era o personagem principal. O desejo das Uhum. marcas era estar no personagem principal. Claro que nós não poderíamos prometer, porque nós levávamos as peças pensando nos personagens, mas quem escolhe é o figurinista. Uhum. Claro que a gente induzia, ou então falava assim, poxa, nananã, mas assim, a pessoa que teria que escolher, porque é o criativo, né? A gente não poderia interferir. Até porque essa expertise ela é super importante, porque, imagina, sempre dava excesso de bagagem. Uhum. Então nós tínhamos que levar, de fato, peças certeiras. Imagina se a gente volta com a mala cheia. Dá certo. Aí, assim, é que o trabalho não foi legal, não rendeu. Então a gente tinha que ter toda essa logística de cores, de tamanho, do estilo desse personagem. Foi Uhum. assim, realmente, que saudade, tá me dando saudade desse momento. Foi muito bom, muito importante. E a Avenida Brasil foi um grande Grande sucesso. sucesso. A própria Carminha também usou camisas, né, várias peças, acessórios. Nossa, foi sensacional. Lembro que a gente parou no último capítulo pra assistir, foi, assim, Exato, gente, maravilhoso. parecia, campeonato, né, sei lá, Olimpíadas, Copa. Copa do Mundo, exatamente, parecia Sim, isso. E a gente assistindo a novela, a gente não imagina que tem toda ali uma história por trás, tem. tem uma comunicação visual, a gente não imagina isso literalmente, né. Sim, e é super importante, eu até levaria, ampliaria esse estudo, é para tudo, é desde, tipo, contratar um profissional para palestrar, Uhum, para essa pessoa comunicar com a roupa o que ela quer expressar, o que ela quer, o sentimento que ela quer ou ele quer que o público tenha. Então, esse estudo é extremamente relevante, porque de repente você usa ali uma roupa onde tira a atenção e a uhum, pessoa não consegue lembrar o que você falou na palestra. Então, um exemplo só, né? Então, essa comunicação do personagem com a vestimenta, ela conta ali toda uma história. Por exemplo, alguns perfis de personagens que eram mais humildes e de repente ficaram ricos. Tem toda uma linha do tempo ali. Então a uhum. pessoa veste peças que parecem mais baratas ou de alguma forma, e quando a pessoa fica rica, você percebe, né, Tem que uma tipo grande assim, diferença nossa, ali, a é. pessoa mudou de vida, aconteceu alguma coisa, ou o contrário também. Então esse estudo é muito importante, muito. As cores também comunicam? Com certeza, criam sensações, é extremamente importante esse trabalho também. Legal. Alguma outra novela que você tenha Ai, gostado tanto quanto Avenida Brasil? Porque você falou, deu pra ver o brilhinho no olho. sim, a nossa Avenida Brasil foi um babado. Ah, de repente, não a novela, mas algo que foi também um marco, foi a Malhação. Malhação? Malhação, porque tiveram, assim, vários personagens, interessantes e recortes ali. Por exemplo, a gente também conseguia inserir pijamas. E, assim, às vezes você fala assim: "Nossa, mas pijama?" Né, uma coisa É, tão banal, vamos dizer assim. mas era, vocês devem conhecer, pode falar marcas aqui? Pode, fica à vontade. Vocês devem conhecer a marca Puquê, que é aquela Hum, fofinha que tem em vários shoppings e são divertidas. Ou seja, colocar a Puquê em horário nobre ou num horário importante é maravilhoso, porque era um produto que qualquer um sabe identificar. Você vê um desenho, uma arte, você fala assim, gente, isso daqui é Puquê. você já sabe, né. Você já sabe. Então, é muito relevante. Malhação foi um marco. Ah, eu acho que uma série também super importante. Você vai falando, daí vão vindo as Uhum. memórias. Verdade Secreta.
Uau, Verdades Com, Secretas. com certeza. Eu Daí tem as ainda não lingeries. assisti, mas Nenhum tá. Não episódio? assisti nenhum episódio, mas tá lá pra eu Ai, assistir. assista, que eu acho que você vai Mas eu vi gostar. alguns teasers assim, e literalmente é uma identidade visual muito forte, É né? lindo de ver, é lindo de ver, é muito bem feito. A fotografia, né, que hoje a gente fala tanto, é bonita demais. Então, a tela ali, né, tanto, né, claro, a comunicação dos atores, mas também a roupa te prende. Você fica assim, gente, que bonito. Você vê ali toda a interpretação, mas você fica também de olho no que eles estão vestindo. Uhum. E isso é muito interessante, né? Ainda mais eu acho que pro figurinista, não é o objetivo central, mas conseguir isso para as marcas é maravilhoso. Bem maravilhoso mesmo. Sim, porque as pessoas, gente, pra quem não sabe, as pessoas ligam no saque e da TV e falam: "Eu quero qual que é o esmalte que a fulana tá usando? Qual que é, a marca da camiseta do Cauã", né, o Uhum. ator no caso, mas do personagem do Cauã Raymond. É Teve muito louco alguma isso. roupa que você levou, algo que você levou assim, que ligaram pra perguntar, que deu muita repercussão? Que nós ficamos, sabe, sim, não foi de um cliente nosso, mas voltando na Avenida Brasil, um dos figurinistas dividiu com a gente que alguma marca, alguém, e era uma marca internacional, ligou perguntando de um dos acessórios da Carminha, como se a Carminha existisse. Assim, foi muito doido, tipo assim, gente, essa personagem, a pessoa sabia, né, que era uma Uhum. personagem, mas assim, a verdade que trouxe para aquele acessório, por mais que ela era uma vilã muito interessante. Tanto é que Ela era uma hoje. vilã que a gente gostava. Exatamente. Então, assim, a marca querer, por exemplo, trazer a Carminha para uma publicidade como Carminha é muito louco. Então, Uhum. assim, são diversos desdobramentos que podem ter para que isso tome um outro lugar, né? Uma outra proporção. Eu não sei se vocês têm percebido que tem acontecido nas novelas mais recentes, tem uma publicidade, logo após já acontece uma publicidade na TV, então tá tudo conectado, tudo linkado. Tem acontecido muito isso nas novelas. Então, de Hum. repente, fulano tá aqui manipulando um produto, aí dá o comercial e daí aparece aqui o comercial desse produto. Nossa, E não daí isso vou já prestar chama, atenção. aí tem o QR Code, daí você compra, então é tudo muito alinhado, não tá nada solto. Uhum. Eu lembro uma vez do Big Brother, não sei se foi do ano passado ou retrasado, Teve essa com a dinâmica. campanha do McDonald's. Uhum. E, tipo assim, bombou o Mac, né? Sim, Depois da campanha que sim. teve no Big Brother. Tem várias marcas, né, que entenderam que isso dá certo e Uhum. estão se beneficiando e é isso, É né. assim que funciona hoje em dia o É mercado, assim que né, gente? funciona, sim. Depois da assessoria de 5 anos, a gente tá falando assim, quanto tempo atrás, mais ou menos? Hã, uns 10 Uns aninhos. 10 É, porque eu anos. já tô no mercado há mais de 10 anos, né. Ai, eu falo assim, né, parece que eu não tenho problema nenhum com idade, mas eu tenho 37 anos. Mas, às vezes eu acho que a gente se pega muito Num às vezes pensando, né, tipo assim: "Ah, poxa, podia estar assim, podia estar aquilo", mas agora contando a minha trajetória, eu fico assim: "Cara, eu já fiz bastante coisa". E eu sou muito feliz, assim, obrigada por estar me resgatando, me ajudando a resgatar tantas coisas que eu já fiz, porque vira e mexe a gente pensa, né: "Sei lá, será que eu tô no caminho certo? Por que que aconteceu isso?". Mas, nossa, eu tô A feliz. gente fica analisando, né, o que acontece na nossa vida, mas elas traduzem literalmente o que a gente é hoje, isso é muito bacana. Sim, importante. E aí depois desse trabalho, você foi pra qual outro? Ali, depois desses 5 anos? Depois desses 5 anos, o que que eu fiz? Eu pedi pra sair da assessoria. E engraçado, né, eu estava no meu melhor momento, Hum. mas eu sentia a necessidade de, conquistar coisas novas, porque eu fiquei 5 anos, assim, eu fiquei 5 anos nessa agência, só que foi em 2015. Em 2013 eu fiz um intercâmbio, então de 2013 a 2015 eu estava fervilhando, criatividade e exalando, nossa, o mercado é muito mais do que eu Uhum. imaginei. Aí chegou em 2015, eu senti a necessidade de emprestar meu talento para outros lugares, para dividir a minha arte com outras marcas, outros projetos, outras pessoas, porque E dentro da assessoria você não via mais uma linha pra você passar e dividir seu talento? não, Tá. e por um único motivo, era uma assessoria menor. Então, era nós e a direção, não tinha mais onde escalar. Aí, eu precisei
ter essa atitude que foi super difícil, porque era uma equipe e uma chefia super acolhedora, então foi muito importante para mim, mas eu tive que quebrar esse ciclo para poder crescer, né? E ter contato com outras possibilidades. Então ali eu saí, comecei a freelar, que era uma experiência que eu não tinha, e é Uhum. um grande desafio que a gente vem falando tanto de empreendedorismo. Então foi o momento que eu saí ali do CLT e eu fui para o PJ. Foi um grande desafio e foi importante também, porque é aquilo, a gente vê os nossos líderes articularem e a gente acha que, tipo, né, tá super fácil. Então, tipo assim, por que que eu não tive o aumento? Por que que isso não aconteceu? Então, foi importante para que eu entendesse o lado deles Uhum. também. Porque quando eu estive ali, tete a tete, eu indo nas reuniões, eu como linha de frente da minha própria empresa, da eu presa, eu percebi que, tipo assim, nossa, como é desafiador fechar um cliente. Como é desafiador eh, sentar à mesa com um líder e explicar ali por que que ele precisa contratar os seus serviços. Então eu falei assim: "Gente, isso não é fácil". Era só você ou tinha uma equipe ali Era também? só eu, Só porque eu você. estava iniciando, eu tinha acabado de abrir meu CNPJ, então foi um desafio. E não foi ruim, foi muito bom, mas o que que veio junto depois de quase 2 anos? Instabilidade, porque tem dia que você tem job, Tem tem dia que dia você que não você não tem? tem, e eu comecei a ficar preocupada com essa instabilidade, né, porque antes eu era CLT. Mas, assim, são várias questões aqui que a gente vai puxando. O que que aconteceu de muito interessante? Nesse período de 2016 a 2017, eu fiquei tipo assim, 2015 a 2016, nossa, né, que instável, tal, 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 beleza. Daí eu falei assim, nossa, eu acho que eu preciso encaminhar uma mensagem para minha rede e ver se alguém tá precisando dos meus serviços, né, tal, tal, tal. Gente, façam isso. Não tenham vergonha de falar que vocês estão à disposição, Empreendendo. É. empreendendo. Aí o que que aconteceu na minha vida? Eu lá encaminhando mensagem para minha rede, né? Encaminho para uma figurinista maravilhosa que eu já conhecia e ela fala assim: que a gente tá precisando de uma assistente no seu perfil para um filme nacional. Eu nunca tinha feito cinema, gente. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer cinema. Qual que era esse filme? Pera, Amor no Divã tá na Netflix. Assistam, Amor no Divã, tá? E assim, o elenco todo conhecido: Fernanda Paz, Paulinho Vilhena, Zezé. Ai, gente, Zezé. Zezé. Desculpa, desculpa, Zezé é maravilhosa. E depois eu vou colocar lá nos stories. E assim, filme nacional com um elenco incrível. Qual que foi também algo que me deixou mais tranquila? Era o primeiro filme do diretor, era o primeiro filme da figurinista. Eu era figurinista assistente, então Uhum. o meu primeiro filme também com elas foi maravilhoso. A equipe estava toda integrada e foi uma super Eles experiência. estavam abertos para aquela primeira experiência, Eles né? Todo estavam mundo junto. abertos, sim. E assim, fazer filme é uma coisa louca. Tenho vontade de fazer outros filmes também. É um mercado bastante. Eu acho que hoje está melhorando, mas tem ali profissionais que estão fazendo filmes há anos. Mas, gente, é uma delícia. Eu chegava em casa às 5 horas da manhã, era uma loucura, eu não tinha horário para chegar em casa. E na rua sempre produzindo. É um outro esquema, é outra coisa. É muito interessante. Valorizemos os filmes brasileiros, gente, porque é trampo. É Muito, muito. muito. As horas de gravação são imensas, São, literalmente. são imensas, que loucura. É uma dinâmica e aquilo. Tem ali 2 pessoas em cena e, sei lá, 100 pessoas atrás da câmera. É assim, de verdade, a gente tem que valorizar também muito. Não é só sobre isso, mas o trabalho dos atores. Eu ficava assim, gente, como que eles conseguem? Como se concentra? Como que faz o negócio acontecer? Faz o negócio acontecer. Claro, porque eles são profissionais excelentes. Uma vez eu fiquei. Você falando agora me lembrou uma coisa também. Sabe aquele filme Ângela? Ângela Diniz? Angela Diniz, ai, É, saiu agora, mais ou não menos. sei, não sei. Saiu agora e eu participei assim desse filme, fiquei por Que trás, né? maravilhosa. E, gente, é muito diferente ver um set de filmagem, de filme. É uma experiência muito doida, pra não dizer outra coisa. Literalmente, ali, dois atores, mais o resto atrás. É uma Sim, equipe gigantesca. O sim. figurino é maravilhoso, era um figurino de época também. Lindo. Sim, que Assim, eu demais. só via cabides e cabides de roupa ali. E foi muito bacana, é uma experiência bem legal mesmo. É um outro mundo, a gente não sabe como é É de um outro fato, né? universo e algo que eu fiquei muito encantada.
que pra mim na época não era óbvio, por exemplo, existem algumas cenas que são de continuidade, ou seja, você gravou a cena aqui hoje, mas amanhã você vai continuar, né, gravar essa cena. Os atores têm que estar com a mesma roupa, os atores vão tirar a roupa, né? Então você tem que manter o amassado, você tem que lembrar o lado do anel, do brinco. Às vezes não tem aquelas assim, ai, tá errado. Nossa, mas a pessoa tava com essa camisa e agora tá com outra. Erro de continuidade de filme. Aí eu comecei a prestar atenção. Todo filme ou série que eu assisto, eu comecei a prestar atenção nisso. É muito louco, gente. Tem que ter uma super atenção nisso. Parece algo Uhum. bobo, mas não é. Não é. É Não, e impressionante. a gente percebe mesmo isso. Tem uns cortes no YouTube. Eu A gente assistia, os percebe. filmes estão diferentes, o copo tá do lado errado. Sim, É, é muito legal, muito interessante. muito bacana. E depois desse filme, depois desse trabalho, esse seu freela que deu muito certo, quais foram Sim. os próximos? Olha, aí eu me desesperei, né, como empreendedora e falei: "Gente, eu preciso voltar para o CLT, porque eu não tenho trabalho". Aí, como eu sempre estive no ambiente moda, território moda e beleza, Uhum. eu acabei, comunicando uma amiga também é isso, gente, a nossa rede é muito poderosa. Assim, vocês estão vendo ao longo das minhas explicações, da minha fala, eu sempre, acessei a minha rede e, consequentemente, as pessoas falaram assim: "Ah, então pode ser você", ou então assim: "Ah, é você". Porque eu falei pra elas: "Ó, gente, tá acontecendo isso e você precisa de alguém, tal, tal, tal", e essa pessoa acabou sendo eu, porque eu me coloquei ali e fui, em contato primeiro com o meu círculo de amizade, das pessoas que eu conheço. Então isso é extremamente importante. Às vezes a Uhum. gente acha que não tem nada a ver, mas pode ser também que, a pessoa tem alguém que precise de alguém com a nossa Uhum. expertise, então vamos mandar no WhatsApp, faz uma lista de transmissão ou escreve um a um, é super importante. Mas acho que também um pouco de vergonha as pessoas têm, né, de divulgar o próprio trabalho. Tem muito disso É também. verdade, é uma pena, então a gente tem que trabalhar mais isso, porque pode dar muito bom, pode dar muito bom. Aí eu comuniquei uma amiga e eu acabei entrando para a agência de comunicação que na época cuidava da Natura. Qual que era o meu Hum. papel ali? Nossa, mas e aqui? Você saiu da moda e daí foi para Natura? Mas o que que acontecia ali? Eu peguei ali uma transição do digital. Então, o que que nós, qual que era o meu papel? Eu era atendimento pleno da Natura, onde eu montava mailings com influenciadores e jornalistas para que nós pudéssemos fazer press trip. O que que é press trip? Por exemplo, a gente vai lançar um produto em Salvador. Aí eu tinha que fazer uma pesquisa de influenciadores digitais ou jornalistas em Salvador para que nós pudéssemos convidar essas pessoas para estarem no evento e Hum. ter ali a imersão de produto. Então, esse era o meu papel em todo o território brasileiro, né? Uhum. E também eu escrevi alguns textos, né? Eu estava ali, na verdade, mais como RP da marca, né? Então, era atendimento pleno fazendo todo esse trabalho, que para mim foi extremamente importante, porque, por exemplo, hoje a minha rede social não tem ainda, mas vai chegar aos 10.000 seguidores. Tá quase, tá 9.000 e alguma coisa. Eu sei que números não são tudo, mas às vezes faz alguma, né? Faz algum volume, alguma diferença, Faz faz alguma sim. diferença. Então, qual que era o meu papel? É sempre fazer essa curadoria dos influenciadores e dos formadores de opinião para comunicar a marca, que tivessem a ver com a marca. E hoje eu conheço muitos deles. Hoje também para mim esse papel foi extremamente importante porque as marcas já me veem como uma micro-influenciadora, formadora de opinião em potencial. Uhum. Então eu conheço todo esse know-how, esse lugar, né, da influência onde eu consigo também trabalhar o meu Instagram e isso me agregou bastante, fora as relações que são maravilhosas, né? Hoje, influenciadores daquela época que estavam, sei lá, com 15.000, tem vários com cento e tantos mil seguidores, fazendo trabalhos extremamente relevantes, sendo convidados para projetos mil, então foi bem importante. Você continuou na Natura? Não, Não? não. Aí eu fiquei lá até 2018. Fiquei lá até 2018. Saí de lá e tive o convite de uma outra agência de comunicação na moda, Na né? moda? Ah, Fui então já migrou de novo da beleza pra moda. Migrei novamente. Nessa agência eu era coordenadora da produção de moda e do time de influência, que era Uhum. basicamente esse trabalho que eu fazia para a Natura e também atendendo lá com o nosso acervo, atendendo os produtores de moda, os figurinistas. Eu estava fazendo as duas coisas juntas, só que como Uhum. coordenadora, como líder. Então foi também assim super, super importante para mim, Eu porque era uma agência maior.
Eu li que você segue a filosofia de Djalma Ribeiro, eu queria saber quando que ela entrou ali no seu no Ai, seu ramo. gente, é muito interessante, porque eu acredito que nós temos que não ter medo, né. Por exemplo, praticamente todas as personalidades, a Djamila Ribeiro é uma filósofa maravilhosa, escritora, super potente, professora também, né. E qual que foi a abordagem? Eu percebi ali, no movimento do Instagram dela, eu falei assim: "Nossa, eu acho que ela não tem um profissional que veste ela". Ah, E então você era já conhecia ela antes? eu já estava namorando, assim, o perfil dela e, Aham. assim, entendendo que o trabalho dela era, assim, de extremamente relevância. E eu peguei pensando, né, eu falei assim: "Gente, as marcas precisam encontrar esse corpo, precisam vestir essa mulher incrível, né. Então eu quero muito que ela tenha esse acesso, eu quero vestir essa mulher maravilhosa, empoderada, enfim, interessante". Uhum. Aí eu percebi que, tinha uma pessoa que sempre estava com ela, que era, na época, a agente dela. Eu entrei em contato com ela e falei assim: "Nossa", na época eu trabalhava numa agência de comunicação, eu falei assim: "Poxa, seria super interessante, né, a Djamila vestir, tal, tal, tal". Aí, beleza, não nos falamos mais, dei esse oi, daí ela veio me procurar, porque ela viu a mensagem, a Djamila tinha um evento e foi a primeira vez que eu não fui como stylist, na verdade, ela foi até a agência que eu trabalhava, Uhum. né, e a gente produziu um look pra ela. Aí foi produção de moda, porque não foi a montagem exatamente do look, foi assim, separar umas peças que tinham a ver com o evento dela e mandar para casa dela. Aí, a partir desse dia, a conexão foi ficando cada vez mais forte, porque a primeira oportunidade que ela teve de ser entrevistada, ela pediu para me chamarem como stylist dela. Tá. E era o quê, meus amores? A Vogue. Caramba! Era a Casa Vogue, não era a Vogue Moda, era a Casa Vogue, porque iam até a casa dela, fazer uma matéria com ela, e ela Uhum. pediu pra chamar eu, né, como stylist. Aí, gente, eu E aí falei: começou o "Não". relacionamento de vocês e depois ela Sim, começou a te chamar para as próximas. sim, sim. E aí eu tive a oportunidade de um trabalho, assim, muito importante que eu fiz com ela, foi o Ela, né, do Globo, o caderno, onde nós fizemos a capa e recheio falando dela, ela plena, maravilhosa, deslumbrante. E aquele trabalho, pela relevância, né, do Globo, as pessoas começaram, assim, vários artistas a compartilhar o post dela, e ali estava meu nome, estava quem fez a revista, tudo. Ainda saiu a minha carinha ali, que nem estava no VHT hoje, maravilhosos, maravilhosos, a minha carinha na revista, eternizada ali. E para mim esse trabalho foi muito importante, que foi quando outras personalidades começaram a me conhecer e falar: "Quem é essa mulher? Quem é Yakine?". Foi Hum, muito bom, muito foi muito importante. legal, né. Sim. Mas esse trabalho, ele tá em que momento? Esse trabalho com a Dija está ali em 2018. A gente começou essa relação de 2017 para de 2017 para 2018. Ah, então foi um pouco mais recente, né. A É gente um tá em pouco mais 2023, gente, mas ainda é É um recente. pouquinho mais É. recente. Antes dela, eu já tinha feito outras atrizes, especialmente uma atriz maravilhosa que me deu a oportunidade de, começar como stylist, que é a Maria Bia, que é uma atriz incrível, cantora de musical. Ela faz vários musicais e nós fazíamos muitos eventos, né. Uhum. Vira e mexe ela tinha musical que, se não era ela interpretando, era ela, como presença, né, nesses eventos. Então, a Maria Bia é uma pessoa muito importante para mim, porque eu tive a oportunidade de vestir a Maria Bia para diversos eventos e as pessoas começarem a entender que a Yakin estava circulando no mercado, então foi muito, muito bom. Como que a gente entra no encontro? E no encontro, olha que interessante, você vê que está tudo conectado, porque, por exemplo, teve toda essa jornada, mas eu acredito que o que foi muito importante foi, como eu ia para o Rio, eu conheço todas as Uhum. figurinistas, de lá, porque as novelas, as séries aconteciam lá. O programa Encontro sofreu, né, teve essa transição. Fátima vai sair e vai entrar a Patrícia Poeta. E qual que é a diferença? Vai ser em São Paulo. Aí eles e a Kine tá em São Paulo, vamos ver como é que ela tá, qual que é o momento dela e chamá-la pra equipe.
Então foi extremamente relevante, porque as figurinistas do Rio me indicaram para trabalhar aqui em São Paulo. Porque você já estava Já conhecida, já conhecia tinha feito todas seu elas. nome. E assim, elas já conheciam o meu trabalho, o meu modo de, né, de trabalhar, né, de Uhum. fazer, né, os meus valores. Então foi extremamente importante para que eles pudessem entender que eu era uma profissional importante para estar ali naquele momento. E como que foi esse projeto? Você levou muito do estilo da Patrícia Poeta em consideração ou foi de acordo com outra coisa? Sim, o que que acontece? Existe toda uma equipe, ainda existe, né, toda essa equipe maravilhosa, beijos maravilhosos, saudades. Tem a figurinista-chefe. Como, a Patrícia ou qualquer, outro talento não é ali um personagem, mas é claro, é um Hum. programa, matinal, então, com certeza tem que ter uma troca para que tenha a identidade da pessoa, mas talvez, dependendo de todas as circunstâncias, por exemplo, é um programa matinal, vamos colocá-la todos os dias com brilho? Hum. Não. Por quê, Yakini? Porque, na verdade, a gente não tá ali falando, sei lá, do aniversário dela. Então, hoje ela pode estar mais, com mais acessórios, né, com mais brilho. Então, a gente tem que estudar todo esse lugar. A gente tá vestindo ela, não é uma personagem, mas precisa limpar um pouco para que possa ter a ver com o contexto do programa e também não se distanciar muito do público, né? Tem que ter todo Uhum. esse cuidado para não parecer uma coisa assim demais para receber ali um público diariamente. Então tem que ter todo esse estudo, lembrando que é a pessoa, não é um personagem. Mas a gente tem que dar uma lapidada. Então tinha muito essa troca, né? Ela trazia o que ela gostava. Em relação a, gente, eu visto isso, eu gosto disso, e a gente vai encontrando ali entre marcas e cores e estilos as propostas do dia, porque, por exemplo, como é um programa diário, Uhum. dependendo da pauta, algumas coisas mudam, né? Por exemplo, em alguns momentos que nós tivemos, teve que se dar alguma notícia de que alguém faleceu, a roupa ela precisava Ser um pouco mais ser mais sóbria. sóbria, ser mais tranquila, porque a ideia ali era comunicar aquela mensagem. Então tem que ter esse cuidado. Uhum. Nossa, toda uma mensagem pensada novamente, igual em Avenida Brasil. Sim, Toda uma imagem pensada ali para o cenário, vamos dizer assim, né? total. Até para o cenário, também tomar esse cuidado para a pessoa não sumir, né? Então, tipo assim, qual que vai ser o cenário? O cenário basicamente é o mesmo, mas como tem arte, então tinha que ter todo esse cuidado. A cada semana tem obras de alguns artistas. Então você tem que saber para poder construir ali toda uma história e dependendo também dos temas que vai se trabalhar, quais vão ser as pautas que vão trabalhar nesse dia, talvez assim, menos cor, um pouco mais de glamour, menos glamour. Então tem que estar, Uhum. assim, tá todo mundo linkado. O diretor precisa conversar com a figurinista e toda a equipe, todo o time. Já aconteceu de não conversarem e não dar bom? Olha, Não só já deve. no programa da Patrícia, mas em outros. Claro, não, com certeza. E os erros eles servem também para pautar a gente, para a gente não repetir, né? E para a gente observar. É claro que a ideia é não errar, mas Uhum. às vezes umas escorregadas acontecem. Por exemplo, eu vou contar uma minha. Uma vez eu fui fazer o styling de uma personalidade e eu dei um truque na barra e a foto, amor, saiu elástico. Aí ficou aparecendo a barra assim, sabe? E a foto saiu na revista. Enfim, aprendi, né? Preciso prestar atenção. Eu poderia ter ido lá arrumar, mas eu não sei o que aconteceu, o que que me distraiu, o que que foi que houve esse clique, saiu na revista, ele bem bonito com a barrinha lá desfeita, mas enfim, mas eu aprendi com isso. Errinhos pequenos, vai, não foi algo Foi, não tão. foi, mas eu me senti tão mal, porque quando eu olhava a revista eu falava: "Não acredito que eu fiz isso. Olha como ficou. Por que que eu não arrumei?". Ai, Mas ai, gente. aconteceu. Mas e agora, no momento atual, o que que você tá fazendo, Yakini? Bom, agora eu continuo com os projetos especiais. O que que eu tenho percebido que para mim é muito importante? Eu gosto de emprestar, eu acho, relevante emprestar o meu talento para projetos, entendeu?
E como eu tô num lugar muito do meu estilo de vida, pensando sustentabilidade, equidade nesse lugar da moda, diversidade e inclusão, eu recentemente vesti, eu não sei se vocês conhecem, mas eu acredito que sim, a Dani Rudes, que é Uhum. uma comunicadora, né, que conversa com o Mercado Plus, maravilhosa. Eu tive a oportunidade de vestir a Dani no Iguatemi Talks, então foi muito importante para mim vestir um corpo diverso, né, e que a gente geralmente não vê num lugar de elegância. O Mercado Plus ele ainda está engatinhando, então esse projeto foi um projeto assim tudo para mim. E eu também estou com um projeto na rua que está acontecendo. Eu estou vestindo a influenciadora Nina Crispim. Quem é a Nina? Ela é incrível. Ela comunica, ela fala muito nesse lugar de diversidade e inclusão. Ela está na Semana de Moda da África do Sul. Então, qual que foi meu papel? Ela fica na África do Sul 13 ou 12 dias. Uhum. E eu montei looks para ela estar com marcas brasileiras, vestida. A maioria é marca brasileira, mas existem outras marcas também, desfilando sua beleza lá na África do Sul. Esse é um projeto maravilhoso. Eu morro de vontade, eu gostaria muito de poder conhecer ali o continente, mas através da Nina, ela está realizando esse meu Ela tá passando desejo. um pouquinho do que é, né? Sem dúvidas. Então, são 2 projetos que estão acontecendo agora Uhum. e que eu tô, assim, extremamente feliz. E me sigam nas redes sociais, porque na semana do dia 8, gente, tem um projeto que nem eu acredito que eu tô Você fazendo. consegue dar um spoiler de como que é um pouco desse projeto? É um homem. É um homem e ele Ficou está. muito em aberto. É um homem. É um homem que todo mundo conhece, que. O que mais que eu posso falar? E que ele está comemorando alguns bons anos de carreira e eu tenho a oportunidade de vestir esse homem, gente. Eu estou assim extremamente feliz. Não contei pra ninguém, 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 ninguém. Estou contando aqui em primeira mão. Tá, vamos tentar Então, descobrir quem que é esse homem. pois é, me sigam nas redes sociais para vocês saberem. Na semana do dia 8 estaremos fazendo fotos com esse homem maravilhoso que tem aí muito a contribuir com a arte dele, né? São muitos anos de carreira e a gente vai fazer um editorial consagrando esse talento. E você olhando a sua história, desde quando você falou lá da sua avó até o momento que você tá hoje, qual que é o sentimento? Realização? É o quê? Você olha e vê o quê? Olha, você tá me fazendo resgatar muitas coisas maravilhosas. Então acho que é bom nós contarmos nossa história para nós mesmos, né? E eu estou num momento muito feliz, realizada. Claro, existem perrengues? Existem. Eu tô ali na terapia toda quinta-feira, às 10, com a Thaís. Então, mas o que que eu vejo? Eu pego erros ou questões que aconteceram e tento falar assim, o que que eu quero mais, né? Onde mais eu posso contribuir? Não que eu seja a pessoa assim, nossa, mais certinha do mundo, mas eu tento todos os dias ser uma pessoa melhor e que que a minha trajetória, que o meu talento, que eles possam contribuir de uma forma positiva e bacana para o mercado, né? Porque realmente não é tão fácil, o mercado ele tá bem complicado, mas especialmente o mercado da moda, né? Que a gente é uma indústria que polui muito o meio ambiente e a gente tem falado muito sobre essas questões, ou seja, a questão não é parar de comprar, a questão é fazer uma compra mais assertiva e Uhum. pensar como que a gente pode impactar com as nossas atitudes de uma forma um pouco mais positiva. Claro, eu sozinha não vou resolver o problema do mundo, mas o que o meu trabalho puder fazer e até trazer para os meus talentos, porque, por exemplo, eu procuro produzir e estar linkada com marcas que estão olhando para esse lugar. Então, não é que a gente vai conseguir resolver tudo, mas se eu conseguir já produzir em lugares, em marcas que estão pensando esse lugar importante para as futuras gerações, porque, por Uhum. exemplo, eu tenho 37 anos, eu quero viver muito ainda, mas assim, eu sei que tem coisas mudanças que eu não vou Que estar são mais muito aqui. longas, vão demorar bastante, né? Exatamente. Então, o que a gente pode fazer hoje para impactar em algo mais positivo para as futuras gerações, né? Então vamos pensar nesses jovens, nessas crianças que vão absorver o que a gente está Uhum. trazendo e vão ter atitudes mais melhores, né? Para que a gente possa conviver bem, né?
durante bons anos. Então é basicamente isso. Por isso que eu falo que a minha vida, que é moda, que é a minha área de atuação, mas o meu estilo de vida ele é baseado nesses Uhum. pilares, porque eu acho importante a gente pensar sobre isso e sem ser mimizenta, sem ser chata. Mas falar sobre essas questões, por mais que às vezes pareça chato, a gente precisa tocar nesses pontos. A gente não tem Uhum. como a gente evoluir sem comunicação e a gente tem que se comunicar entre nós e com os outros, né? Isso é verdade. Você falando isso agora, me veio algo aqui. O que que você acha das fast fashions? Porque elas são, assim, as que mais acabam poluindo, de certa maneira, né? De certa Uhum. maneira, não. Elas acabam poluindo bastante. Sim. O que que você acha das fast fashions? Ai, o que que eu penso? Inclusive, eu até vou fazer uma palestra semana que vem, e isso tá nesse lugar. Eu penso assim, é difícil até opinar, porque com todo esse capitalismo que a gente vive, Uhum. que o tempo todo fala compre, 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 e a gente existe uma desigualdade, eu não posso ser leviana, digamos assim, de falar, ai, gente, a gente tem que consumir menos ou mais das marcas X, porque as marcas que estão conseguindo trabalhar com tecidos sustentáveis ou que poluam menos, se a gente vê o produto, é um produto que a massa, a população em geral, não consegue acessar, não consegue Uhum. comprar. Isso é verdade. Então, a alternativa é o fast fashion. Não tem o que falar, assim, porque é aí que essa pessoa vai conseguir ter autoestima, porque tá acessível, né, para essa pessoa comprar. Uhum. Então é um caminho muito longo onde todos nós, indivíduos e coletivo, pensando em empresas privadas, governo, é um trabalho junto, né, para que nós possamos conseguir ter avanços mais significativos. Então eu não posso condenar quem consome fast fashion, até porque, com certeza, até eu consumo. Então é só entender ou tentar fazer um exercício, né, de como a gente está consumindo, porque na TV fala consuma, aí você abre o Instagram, consuma, Consuma. qualquer meio de comunicação, né? Aquele reloginho da rua, consuma. Ou então, tipo, você precisa disso. Será que eu preciso ou será que eu tô sendo induzido a consumir tudo isso e absorver tudo isso? Até porque a gente fala tanto de tendências, Uhum. mas na verdade, talvez não, existem tendências que não tem nada a ver com o meu estilo. E tá tudo bem. Então, assim, será que eu preciso realmente consumir aquela cor que tá todo mundo falando que precisa? Talvez não. Ou uma peça de roupa? Talvez não, porque não tem a ver com o meu estilo de vida, com o meu dia a dia. Então é só esse pensamento que a gente tem que, opa, será que eu tô comprando por impulso ou será que eu tô comprando porque eu quero e Porque eu realmente preciso? preciso, né? É mais esse cuidado, mas assim, sem condenações, gente, porque é difícil. A gente tá o tempo todo, né, sendo bombardeado com mil coisas, então é um desafio. É aquilo, né? Eu posso, eu quero, eu preciso. Precisa Sim. responder essas três, para literalmente ver se você vai comprar, consumir aquilo. Sim, sim. E se pode aqui dar mais uma dica, quando a gente for pra rua comprar, é um dia que você quer comprar alguma coisa. Só dá uma olhada rápida no guarda-roupa para entender se de repente você já não tem algo muito parecido, que às vezes está parado, porque não tem aquela peça. Eu ouço muito, eu também dou consultoria de imagem, e eu ouço muitas pessoas falarem, por exemplo, essa daqui tá para quando eu perder 3 quilos. Você Gente, coloca um plano para a roupa que você vai usar e ela nunca é usada, fica ali no guarda-roupa, tá na etiqueta ainda, você nunca usou. exato. E assim, frustra. A gente não precisa disso. Vamos usar as peças que nos cabem agora, não precisa guardar. Claro, existe memória afetiva, eu não vou eliminar, né? Que de repente a pessoa tem um apego por alguma questão, tá tudo certo, mas vamos entender até que ponto tá sendo saudável ou não. Eu acho que a gente precisa olhar para isso. Tá sendo saudável? Não está? O que não estiver, vamos eliminar ou tentar eliminar para que não vire um peso, né? Não é legal quando vira um peso. Quando vira um peso é um problema e a gente tem que Uhum. olhar para esse problema, encarar ele. Outra coisa também que eu ia falar, dessa parte que você entrou, Uhum. dos estilos Certo. e tendências. Tá. A moda cíclica, a gente sabe disso, que é uma moda cíclica, mas quero seguir uma tendência, super quero seguir a tendência, mas ela não tá dentro do meu estilo. O que que eu faço? Eu acredito que o ideal, me baseando até eu como exemplo, Uhum. é nós nos conhecermos e procurarmos entender o que que a gente gosta, como que a gente gostaria de se vestir e se ver. A primeira coisa, eu acredito que é encarar o espelho.
Porque, como você falou, é cíclico. De repente, hoje eu tô gostando de uma coisa, Amanhã eu não tô. amanhã eu não estou. O nosso corpo, ele muda muito. Por exemplo, eu fiz um vídeo recentemente no Instagram, porque eu tenho uma questão. Eu não sou a pessoa mais bem resolvida do mundo. Acredito que ninguém, né? Mas eu tive coragem, por exemplo, de me expor ali num vídeo com biquíni. Ai, aqui, mas por que que você se expôs? Por que que você colocou? Eu precisava daquilo. Eu precisava. Por quê? Há uns anos atrás, antes da pandemia, gente, eu só entrava no mar com canga. Minha coxa é grossa, me incomoda, sempre me incomodou. Então eu só entrava de canga. E as pessoas perguntavam: ai, mas por que que você vai usar canga? Gente, se eu tô entrando de canga é porque eu tenho algum problema, né? Então não me pergunta. Então só respeita, sabe? E Uhum. assim, e as pessoas queriam que eu tirasse a canga. E daí eu falei sobre isso no vídeo. Meio que falando assim, gente, sempre que eu vou pra praia é uma questão. Hoje eu me sinto muito melhor, mas naquele vídeo eu coloquei tudo pra jogo. Eu coloquei a perna mole, eu coloquei a estria, eu coloquei a celulite e, assim, em Todas pouquíssimo as tempo, inseguranças de uma mulher. todas. E as meninas, as mulheres maravilhosas, meu, que libertador. Eu não esperava isso. Era pra mim esse vídeo. Era pra, tipo assim, aqui, vai, posta logo esse vídeo, tá tudo certo. E várias mulheres se identificando. Então eu também estou nesse lugar de tentando, mas eu precisava desse vídeo porque eu cansei, gente, de colocar canga pra entrar no mar. Eu não quero mais isso. Eu quero andar, sabe? Ir até ali o cara pra pedir um drink na praia, sem ter que colocar a canga, ou sem ter que, tipo, ficar assim, ai, será que alguém tá me Se olhando? escondendo a Eu todo sou muito momento. essa pessoa, mas assim, eu estou no momento. Tem dia que eu vou, ai, não, eu vou querer colocar um shortinho, ou não vou querer colocar um biquíni tão pequenininho. E se eu quiser colocar um maiô, vou colocar. Então, se conhecer e entender os seus limites, tá? Uhum. Entendendo os seus limites, você vai, né, desbloqueando aos poucos, sem pressão, sem pressão. E essa questão do estilo e tendência é muito, na verdade, a gente já carrega com a gente o que a gente gosta, mas eu acredito que a sociedade ela vai ditando algumas coisas que talvez não são nossas, é do Uhum. que as pessoas acreditam que possa ser mais, que possa ser importante pra Eu gente. acho que ela vai acabando minando seus gostos também, né? Ai, não, tal coisa não é bonita. Aí você Sim, para, você coloca uma verdade que, não, isso não é bonito, vou parar de usar. sim. Mas é uma coisa que você gosta e, né, não segue porque tá minando o seu estilo, vamos dizer assim. Com certeza. Por exemplo, uma coisa que eu faço eu geralmente não pergunto, tipo, vai, eu coloco uma roupa, eu pergunto de vez em quando, não é sempre, tá? Mas normalmente eu não pergunto, ai, tá bonito, o que que você acha? Eu simplesmente me olho e falo assim, eu tô gostando do que eu tô vendo. Porque eu não quero que ninguém interfira. Porque se alguém falar que não tá bom, provavelmente já vou ficar, será que eu troco? Então eu não pergunto. Uhum. É isso. Se você gostou do que você viu, more, pega e vai. Não fica perguntando pra 3, 4, 5 pessoas mandando fotinho no WhatsApp pra Ai, amiga, pro amiga, tá amigo. bonito. Porque eu acho que isso pode trazer insegurança. Pode ser bom? Pode, mas eu acho que, pelo que eu vejo por aí, traz mais Uhum. insegurança do que certeza do que você acha que tem que usar. Traz muito mais insegurança. Eu acredito. Então eu não pergunto. Eu vou. Eu tenho um exemplo. Eu gostava de uma saia assimétrica. E eu perguntei pra minha amiga: Amiga, o que que você acha? Ai, não, essa ponta dessa saia tá muito feia. Eu falei: Não, mas eu achei bonito. E eu achava, até hoje, a saia bonita, não comprei. Tá. Mas tem essa diferença, que hoje eu vejo algumas coisas assimétricas que elas ficam bem em mim, mas se a pessoa não gostou, ela está É colocando ali o sobre olhar ela. dela. Exatamente, exatamente. A gente tem que tomar esse cuidado, se conhecer é o melhor caminho pra gente saber ali o que, que nós gostamos em nós mesmos. Bem isso mesmo. É que eu gostei muito de conversar com você, a sua história é muito Que bonita. delícia. Eu também amei. Obrigada por conduzir tão bem e por não me fazer me perder e ainda resgatar momentos que não que eu tinha esquecido, mas que, sei lá, É despertou. bom, às vezes, Foi muito bom. relembrar, né? A gente na correria do dia a dia não fica pensando nessas coisas, só vai de acordo com o fluxo. Então é gostoso mesmo relembrar, né? Sim, sim, com certeza. Suas redes sociais. Iakine underline Kiki. É Y-A-K-I. N de navio I underline Kiki. Kiki é meu apelido. Verdade, esse é o apelido, né? De onde é que veio o Kiki? Olha, é muito interessante essa história, se é que dá tempo. A gente tem quanto tempinho? Não, dá tempo, Dá pode tempo? falar. O que que acontece? No ambiente de trabalho, quando eu comecei a trabalhar na área, achavam meu nome difícil.
Então, eu digo reduziram hoje, eu acho apelido super carinhoso, eu gosto que me chamem de Kiki, mas como uma mulher preta nesse mercado e vivenciando, uma vez que a gente infelizmente ainda tem muitas questões raciais, hoje eu entendo que eu preciso me colocar como Yakini Rodrigues, que é como eu quero que me conheçam. Então eu entendo que quando veio esse lugar, tanto na faculdade quanto no ambiente de trabalho, ai, seu nome é muito difícil, foi um olhar muito colonizado, de tipo, ai, isso daqui não, a gente, o que é melhor pra gente, não o que era melhor pra mim. Por isso é muito importante que nós nos posicionemos, mas isso leva tempo, tá? Eu despertei há poucos anos e entendi a conexão desse lugar. O que era bom para o outro, não para mim. Então hoje eu faço questão e quero que as pessoas saibam que meu nome é Yakini, até porque é um nome de origem Uhum, africana, é um é nome muito super. forte. Exatamente. Então eu tenho ali uma ligação também com a minha ancestralidade e faz muito sentido com quem eu sou e o que eu busco. Então hoje eu me coloco como Yakini Rodrigues, mas não tem nenhum problema em me chamarem de Kiki. As pessoas só precisam saber que meu nome não é Kiki. Porque às vezes reduz ao apelido Uhum. e ficam me chamando de Kiki uma vida toda e não sabem meu Não sabe qual é nome. o seu Então nome. acho importante nós reforçarmos a nossa história e como nós gostaríamos de sermos apresentados e, enfim, é isso. Mas como se escreve Iakini? É Y, né? A-K-I-N de navio I. Iakini. Iakini. Gente, é da maneira como se lê. Da maneira Exato, como se lê. exato. Vou agradecer mais uma vez, essa história realmente é muito Ai, bonita. maravilhosa. Uma coisa que eu Obrigada. notei, gente, é a última coisa que eu vou falar. Esse anel é em forma de cacau? É um cacau? Não, é uma nozes. É uma nó. Gente, parece um cacau. Eu fiquei olhando Pois daqui. pode ser também, sabe? Eu acho que a gente pode usar a nossa criatividade. Gente, esse é um anel que eu quero falar, por quê? Ele é de uma designer maravilhosa. Pode falar o nome dela? Pode? Chama Camila Klein, que eu tenho uma relação entre cliente, né, e marca há anos. Então, eu produzo nessa marca até hoje. É uma marca que tem praticamente 100% de mulheres na equipe. Nossa, que E máximo. é um anel atemporal. Então, assim, é muito sobre esse lugar também a moda. Gente, eu tenho esse anel desde quando eu tava na agência em 2010, tá? Eu lembro quando saiu esses anéis que a gente colocava em mais de um dedo. Pois é, ou seja, eu tenho há muito tempo e ele faz sucesso até hoje. Então, é isso. Isso daqui já faz parte da minha identidade visual. Então a gente não precisa, tipo assim, ai não, preciso de um mais moderno, de um não sei o quê. Porque todo lugar que eu vou, as pessoas notam esse anel e amam esse anel e tem a ver comigo. Então é muito sobre isso. A gente não precisa ir se desfazendo das coisas. Se tem a ver comigo, eu vou usar. Uhum, vou continuar com ele. Vou continuar com ele, independente de tendências. É meio que esse lugar que eu queria falar das tendências. Nossa, se a gente continuar, a gente vai ter mais assunto ainda pra falar. Me chama de novo. Segunda temporada da Yakini. Sim. Gente, beijinhos, beijinhos. A Yakini já Beijo. falou a rede social dela. É Muito obrigada. Yakini_Kiki. Kiki Exato. com K, né? Isso. Kiki com K. E o Shopping VHT também siga nas redes sociais, onde você está assistindo agora no YouTube. Comente, deixa aí o seu. Siga, né? E se inscreva também aqui no YouTube. As redes sociais no Instagram é Shopping VHT e VHT Podcast. E a gente te espera por lá. Maravilhosa. Beijinhos, beijinhos e até o nosso próximo podcast aqui do Coração do Brás. Beijo.